Algumas vezes vamos enfrentar momentos difíceis na nossa vida. Deus sempre estará no controle de tudo, mas nós devemos estar preparados para suportar certas situações. Em Mateus capítulo 4, nós podemos ver algumas situações que aconteceram na vida do nosso Senhor Jesus. Primeiro, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Depois, ele começa a pregar. Logo depois, ele convoca os seus primeiros discípulos. E no final do capítulo, ele ensina o povo e cura muitos enfermos. Fique comigo, porque você está na jornada bíblica. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 diz: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Jesus ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Nos versos de 1 a 11, nós observamos que o Senhor Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e tendo jejuado por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E aí, Satanás o tentou e faz várias propostas para ele. Não foi Satanás quem levou Jesus ao deserto para ser tentado. A gente já falou isso. Mas o Espírito Santo. No início do seu ministério, Cristo teve a sua santidade colocada à prova diante das astutas tentações do diabo. Isso aconteceu logo depois de Jesus ter sido batizado. E a gente viu isso no capítulo anterior. Depois das vitórias espirituais, vem sempre grandes provações. Depois do seu batismo público, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, que se refere a um monte do deserto da Judeia, local histórico da tentação, cujo alvo direto era a natureza humana de Jesus. Isso indica que essa não foi apenas uma vitória mental sobre os seus pensamentos, mas uma experiência que ele viveu de fato e da qual saiu vencedor. O fato de Jesus ter sido conduzido pelo Espírito deixa bem clara a relação entre Jesus e o Espírito. Em sua obra terrena, Jesus dependia do Espírito Santo para capacitá-lo. Está escrito, essa foi a resposta de Jesus às 3 tentações e foi tirada da palavra de Deus, mostrando para nós, servos dele, o poder das Escrituras na batalha contra o maligno. Então nós precisamos combater Satanás pela palavra. Aquele que não conhece a palavra perde a batalha contra o maligno. Lança-te daqui abaixo. A lembrar a Jesus a promessa da proteção de Deus no Salmo 91, versos 11 e 12, o diabo omite as palavras para te guardar em todos os seus caminhos. Ele tentou Jesus a atrair a atenção das pessoas fazendo algo espetacular e não por sua mensagem ou sua vida de retidão. Esse é um perigo que todos nós temos que evitar, principalmente aqueles que estão sempre em lugar de destaque. Deuteronômio 6,16 destaca que ninguém deve tentar a Deus. Ninguém pode provar ao Senhor. Cristo repreendeu o diabo quando este o tentou a adorá-lo, algo que o levaria a pecar justamente naquilo que Deus disse aos israelitas para não fazer. No caso específico de Jesus, Satanás estava oferecendo-lhe uma coroa sem a cruz.
Essa experiência de Jesus nos mostra um padrão de batalha espiritual para hoje. Jesus resistiu a Satanás. Como diz a palavra, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O começo do ministério na Galileia. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A profecia que é citada está lá em Isaías, capítulo 9, versos 1 a 8. Eu vou ler alguns versículos que diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Vejam, meus irmãos, que o profeta faz alusão à chegada do Messias, ao Senhor Jesus naquela terra. O texto começa afirmando que Jesus deixa Nazaré e passa a habitar na Galileia dos gentios, porque ali ele queria fazer uma grande obra naquela terra. E o povo que vivia em trevas passou agora a viver na grande luz. Essa passagem fala de um povo que morava na região da Galileia. Galileia fica situada na região norte e era desprezada pelos judeus que viviam no sul, porque havia uma população mista que morava no norte, um povo gentil, com poucos judeus, por isso o termo Galileia dos gentios. Dentro dessa narrativa, o texto em questão, que nós acabamos de ler, trata de um povo que era desprezado por parte dos outros judeus, um povo pagão, que era rejeitado devido às suas muitas culturas, por ser um povo mestiço. A história diz que em períodos mais modernos, a Galileia foi pertencente, provavelmente, à Fenícia, e com isso, o culto daquela região se tornou mais pagão e mestiço ainda. Depois, foi conquistada pelos Macabeus. Mais tarde, na época de Jesus, foi governada por Herodes e depois por Agripa. O que nós podemos aprender com os textos que vimos hoje? Primeiro, Jesus vence o diabo no deserto e começa seu ministério na terra. E que nós aprendemos que as lutas podem ser vencidas com uma busca intensa e confiante em Deus. Jesus ali enfrentou o domínio das trevas, mas ele, na sua forma humana, mostrou a sua total dependência pelo Deus Pai e venceu as provações. Outra coisa que nós podemos aprender é que nem só de pão viverá o homem. O que Jesus queria dizer com isso? Bom, nós não precisamos só do alimento físico, mas sim o alimento espiritual, porque o texto diz que o alimento vem pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos nos alimentar muito da palavra de Deus para suportar as astutas ciladas do maligno. Como diz lá em Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu santo poder. Se somos sustentados pela palavra de Deus, vamos nos manter fortalecidos para vencer as astutas ciladas do maligno. Bem, meus amigos, finalizamos a primeira parte do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Eu agradeço a sua participação e peço a você, clique aí para curtir, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal. Vamos continuar nessa jornada bíblica. Um beijo no coração, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.